Aqui o professor Julierme, mais uma aula sobre matemática, seguindo o nosso cronograma, como já foi falado em aulas anteriores, né? Seguimos aí pela matemática fundamental até a matemática mais avançada do ensino médio. E hoje vamos ver conjuntos numéricos. A primeira aula que a gente teve aqui no canal, nós vimos como ler números, né? Como ler números naturais, são os números que estão aqui dentro desses conjuntos numéricos. A gente viu lá como fazer essa leitura, como dividir esses números em classes, em ordens. Depois nós vimos como ler números decimais, né, que vai estar aqui na parte dos números racionais. E tivemos uma terceira aula com números romanos, né? Então seguimos aí nessa parte numérica, essa parte de leituras, essa parte fundamental. E hoje eu queria explicar para vocês sobre conjuntos numéricos, a divisão que nós temos. Nós temos 5 conjuntos, 5 tipos de conjuntos. O conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, começa no zero, né? Então o menor número natural é zero, e ele segue ao infinito, 0, 1, 2, 3, e ele vai até o infinito dos números. 2. Conjunto dos números inteiros, representados por Z. O conjunto dos números inteiros ele já faz um pouco de diferença do conjunto dos números naturais, porque nos inteiros você não tem o menor número. O conjunto dos inteiros ele nasce no infinito negativo e ele segue até o infinito positivo. Então nós temos aqui como exemplo, olha, começando aqui do menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Um detalhe importante é que para você saber qual o número maior, é só você observar quem está à direita. O número maior sempre está à direita do número da esquerda. Então o menos 2 ele é maior que o menos 3. O menos 1 ele é maior que o menos 2. O 0 é maior que o menos 1. E assim sucessivamente. 3. Conjunto dos números racionais, representados por Q. O conjunto dos números racionais, ele também começa no infinito negativo, só que ele são formados por números que podem ser transformados em fração. Então eu até falei isso naquela aula que a gente estava lá sobre leitura de números decimais, eu até disse na aula. O que é um número racional? Um número racional é um número que pode ser transformado na forma de fração. Então o conjunto dos racionais, né, representado aqui por Q, ele também vai nascer no infinito negativo, só que aí você vai ter os elementos dele, né, valores que podem ser transformados em fração, que não ocorrem nos inteiros. Os inteiros você tem números, certo? Que não podem ser divididos decimalmente, certo? Eu não posso fazer divisões decimais nesses números. Ou é menos 3 ou é menos 2. Eu não tenho ninguém entre menos 3 e menos 2. Eu não tenho ninguém entre menos 1 e 0. No conjunto dos racionais, eu já tenho essa diferença. Entre um número e outro, eu tenho infinitos valores. Então, entre menos 3 e menos 2, eu coloquei como exemplo aqui, ó, o menos 5 meios, que é menos 2,5. Mas eu posso ter infinitos números aqui entre menos 3 e menos 2. Entre menos 2 e menos 1, eu posso ter infinitos números, porque são números que podem ser transformados em fração. Então, todos os números que estão entre menos 2 e menos 1, que podem ser transformados em fração, eles vão estar aqui dentro. Então, entre um valor inteiro e outro, eu tenho infinitos valores, né, infinitos números racionais ali dentro. Então essa é uma característica muito forte dos números racionais, né? Você pode observar que o conjunto dos racionais ele engloba o conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros, por sua vez, engloba o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números irracionais, que a gente representa por IR, são números que não podem ser colocados na forma de fração. Então todos os números em matemática que eu não consigo colocar no formato de fração, eu chamo de números irracionais. E, por fim, o conjunto dos números reais. Os reais, ele vai unir todos os conjuntos, certo? Vou mostrar para vocês aqui uma representação do que seria o conjunto dos reais dentro de um diagrama. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho uma representação em termos de diagrama de Venn para mostrar para vocês como que os reais eles englobam, né? Como ele engloba os outros conjuntos numéricos. Então, ó, o conjunto dos naturais ele está dentro do conjunto dos inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos racionais.
O conjunto dos números irracionais, eles não se misturam. Observe que eu disse para vocês, conjuntos racionais são números que podem ser transformados em fração. Conjuntos irracionais, né, números irracionais, são aqueles que não podem ser transformados em fração. Então eles não se misturam, eles são separados. Se pode ser transformado em fração, está aqui. Se não pode ser transformado em fração, vai estar aqui. E os reais, ele vai fazer o quê? Os reais, ele vai fazer a união. Certo? Reais é igual à união entre os racionais e os irracionais. Ok? Seguindo aqui com os conjuntos numéricos, vou explicar um pouco mais detalhado a questão do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, como foi falado anteriormente, são números que começam do zero e vão até o infinito. Zero é o menor número natural. Não existe o maior número natural, porque ele vai até o infinito, certo? O que nós temos também dentro do conjunto dos naturais são os subconjuntos. Um dos subconjuntos que eu posso apresentar para vocês agora é o conjunto dos naturais com asterisco. Sempre que você tiver o asterisco em qualquer conjunto numérico, você vai excluir o zero. Então, o conjunto dos números naturais com asterisco começa a partir do 1. 1, 2, 3, 4 e assim vai até o infinito, certo? Então, o conjunto dos números naturais com asterisco está contido dentro do conjunto dos números naturais, certo?